E aí, meu sétimo ano, tudo jóia com vocês? Espero que vocês tenham assistido às aulas, tá? Só vão para essa aula agora se tiverem assistido a aula toda e feito os exercícios, tá? Depois que fez os exercícios, aí a gente aqui, hoje eu vou responder todas as questões que passou e vocês respondem. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Teve uns alunos que perguntaram, fizeram comentário lá no vídeo do YouTube e eu botei lá no Instagram, tá? Que é meu e do professor de ciências, de Rogério. Então, teve dúvida de matemática e ciências, pergunta lá no Instagram, tá? Eu vou botar aqui também depois no vídeo. Conexão, reforço escolar, 1, 2, 3, tá? Entra nesse Instagram, pode falar no direct lá a pergunta que a gente tá respondendo por lá, ok? Então vamos lá. Se não entender, tá? Que vocês têm a oportunidade, volta o vídeo, olha a outra aula. Teve dúvida, volta o vídeo um pouquinho, tenta ver de novo, tá? Mas se não entendeu ainda, tenta lá fazer, a gente tá aberto aí a dúvidas, ok? Então vamos lá, gente. A 2 aí vai ser adição e subtração de números inteiros, tá? O exercício, tá? Então aí, ó, escreva cada uma das expressões seguintes, eliminando o parêntese, tá? Na outra aula a gente viu o quê? Ó? Quando tem o sinal negativo, o menos, na frente de um parêntese, a gente troca o sinal do que está dentro do parêntese. Então o que aconteceu aqui, tem menos na frente, e aqui tem o sinal de mais. Então vai virar menos, tá? Ou pela segunda regra que eu falei, mais com menos dá menos. Mas vamos seguir nessa aqui, tá? Olhou aqui o sinal. Se o sinal na frente do parênteses é negativo, tudo que tiver dentro vai mudar o sinal. Se caso esteja na frente do parênteses um mais, continua do mesmo jeito e você elimina o parênteses, tá? Nessas duas situações. Então vamos lá aqui, ó. Menos mais 9. Então, ó, se aqui é um menos, o sinal daqui vai trocar, vai virar um menos 9. Fácil, né? Aqui, ó. Tem menos e aqui está menos. Se tem um menos na frente, vai mudar o sinal. Então, se aqui é menos, dentro do parênteses vai virar um mais. Então, vai ficar mais 11. Então, aqui já sabe, né? Mais. Continua agora. Aqui foi 2 menos. Aí, agora, aqui com o sinal de mais, o que acontece? Se tiver um sinal de mais na frente do parêntese, a gente vai permanecer com o mesmo sinal que está dentro do parêntese. Então, aqui, se está menos 13, mas na frente vem mais, então aqui a resposta vai dar menos 13, ok? Mais, então, quando tem o mais, permanece o mesmo sinal. Então vai ficar mais 21. Aí aqui, ó, o menos vai fazer o quê? Troca o sinal. Esse 3 vai permanecer e esse menos aqui vai virar, um mais. Tá? Porque ele tem que mudar de sinal. A única coisa que essa questão pede é escreva cada expressão seguinte eliminando parênteses, tá? A gente está aqui só fazendo aqui os exemplos para eliminar parênteses. Foi uma da parte da aula passada, tá? Que era como é que a gente vai tirar os parênteses aqui. Então aqui, ó. Esse exercício é só bem específico. É só a gente vai, nesse aqui a gente está aprendendo, praticando como é que a gente tira os parênteses. Então vamos lá. Se está o sinal negativo aqui, esses aqui vão mudar todos os sinais. Então como é que vai ficar? Em vez de ser menos 1, vai ficar mais 1. E aqui é 10 é mais, vai virar menos. Então, mais 1 menos 10. Aqui, ó, o 7 está fora do parênteses, eu repito ele. E aqui, ó, se tem um mais na frente, vai o quê? Repetir o sinal. Então vai ficar 6 positivo e o menos 3 vai ficar negativo no meio. Repete, tá vendo? Continua igual. De novo a mesma coisa. Tem um aqui, o menos vai fazer o quê? Se tem menos, vai mudar os sinais de dentro do parêntese e elimina o parêntese. Então vai ficar mais 1 e aqui o mais. Era mais, virou menos 5. Aqui a mesma coisa, repito 9 e aqui, ó, se tem mais, vai ter repetir o que tem dentro do parênteses, tá? Com o mesmo sinal. Ok? E aqui, ó, tem um menos na frente, não tem número nenhum, só tem um menos na frente. O que a gente vai fazer? Vai mudar todos os sinais de dentro, tá? Em vez de ser mais, vai virar menos. Aqui é menos, vira mais. Então, ficou menos 1, mais 4. Esse 1 aqui, ó, observe, não tem nada na frente. Quando não tem nada na frente é porque ele é positivo, tá? Quando é negativo, tem que ter um menos na frente. Questão 2. Alguma dúvida? Vocês podem perguntar, mas eu acho que está bem claro, tá? Determine o valor de cada soma algébrica. Aí, ó. Agora já é fazer a conta, ok? Aqui outras vezes eu estava eliminando parênteses. E aqui, ó. Nessa aqui a gente vai ter que eliminar o parênteses e fazer a conta. Então, o primeiro caso é o quê? Se tem mais aqui, eu vou repetir os mesmos sinais que tem dentro. Então, a conta vai ficar primeiro 6, menos 9 e mais 1. E agora o que é que eu faço? Junto os positivos com positivos. 6 mais 1 dá 7. 7 menos 9,
sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Vai ficar 9 menos 7, vai dar 2. E qual é o sinal do 9? É um negativo, então vai ficar menos 2, ok? Aqui, ó, mudei o sinal, ó, de dentro. Quando é menos, muda o sinal. Ficou mais 6, menos 10. Então, 8 aqui já está organizado, né? 8 mais 6 vai dar 14. 14 menos 10, 4 positivo. Menos 10 fora, aqui, ó, se está aqui o sinal de mais, os números vão se repetir do mesmo jeito que estão dentro do parênteses, né? Então vai ficar menos 10 mais 6 menos 4. E o que é que vai acontecer aqui? Menos 10 com menos 4 dá menos 14. Menos 14 mais 6, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Menos 14 mais 6 vai dar 14 menos 6, que dá quanto? 8, e o 8 vai ficar negativo, tá? Outro jeito de fazer, eu falei da outra aula também. O que a gente podia fazer? Ó, fazer a conta, primeiro resolver dentro do parênteses. Também pode fazer assim, tá, gente? Quem aí tem esse hábito e já sabe fazer esse tipo de conta, pode primeiro resolver o que está dentro do parênteses. Então, ó, nesse caso aqui, ficaria aqui, ó. 6 menos 4 dá 2, né? 6 menos 4, 2. Então, ficaria menos 10 mais 2. Menos 10 mais 2 vai dar sinais diferentes, subtrai o sinal do maior ficaria 10, menos 2 dá 8, e quem é o sinal do 10? Menos, então ficaria menos 8, tá? Os dois jeitos de fazer. Eu estou fazendo aqui do jeito mais didático, tá? Que é o jeito que a gente está começando a aprender, mas quem tem já mais destreza de fazer, já fazendo as contas dentro do parênteses, pode fazer também, tá? Não deixa tá certo não. Então vamos para esse aqui, ó, 2, aqui, ó. Se o sinal antes do parêntese for positivo, os sinais vão se repetir, vai ficar tudo igual, ok? Então, ó, 2 mais 2 mais 5 menos 7. E aí aqui eu somo, né? 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9, 9 menos 7, 2. Gente, eu sei que às vezes fica cansativo essas aulas de exercício. Fez um pouquinho, viu aí a cabeça ficou um pouquinho cheia, dá um pause e vê o resto depois, tá? Porque é a mesma coisa quando a gente está em sala de aula, quando a gente está respondendo um monte de questão, o que acontece? Chega uma hora que a gente fica meio cansativo, já não consegue se concentrar mais. Chegou essa hora, sinta seu corpo, tá? Chegou essa hora que eu já estou pegando tanto mais, dá uma parada e vê depois o vídeo, tá? Vê a outra parte depois. Mas o importante é que veja aí, está tudo solucionado, não dá para ficar nenhuma dúvida, tá? O exercício todinho eu vou fazer aqui. Então, ficou chato, estou meio cansado, dá uma pausa e vê depois, tá? Mas a gente tem que olhar isso aí para ver. Cada caso aqui é uma maneira particular de fazer, tá? Deu o valor de cada expressão abaixo. Menos 20 mais vai repetir o sinal. Mais com mais vai dar mais, né? Porque o sinal quando tem mais, ele repete. Ó. Menos 20 mais 43. Sinais diferentes. Lembra da frase? Subtrai e dá o sinal do maior. Então, 43 menos 20 dá 23. Qual é o sinal do 43? Positivo. Então, positivo aqui. Menos, ó, vai mudar o sinal. Vai ficar mais. 52 mais 11 dá 63. Menos 37, menos 29. Quando tem um menos aqui, o sinal daqui vai mudar. Então, se está menos aqui, vai virar mais. Menos 37 mais 29. Sinais diferentes. Ó. Menos e um mais. Subtrai dá o sinal do maior. 37 menos 29 dá 8. Qual o sinal do maior? Menos. Então, bota o menos aqui. Quem é maior que 37, o sinal dele é negativo, bota um menos aqui, tá? 33 mais menos 51. Quando o sinal vem mais, o que acontece? Vocês já sabem, né? O sinal vai repetir. Então, vai ficar 33 menos 51, que dá menos 18. Sinais diferentes, subtrai é o sinal do maior. 51 menos 53 dá 18. O sinal de 51 é menos, ok?